Olá, sejam bem-vindos ao The Pay It Forward Podcast. Eu sou o vosso host, Edgar Paca, e hoje vamos falar de 3 curiosidades sobre os americanos. Depois disso, vamos falar de 2 tecnologias que eu vi nos Estados Unidos e que eu acredito que em breve vão ser implementadas em Angola. Por último, vou partilhar com vocês aquilo que é o maior ensinamento do MIT. Em minha opinião, a maior lição que eu aprendi no MIT. Então, para começar, naquilo que eu espero das curiosidades sobre os americanos, eu começaria por dizer que eles usam um sistema de medição diferente do resto do mundo. Os americanos usam um sistema de medição que é o sistema imperial, quando o resto, todo mundo usa o sistema métrico. Para ter ideia ou alguns exemplos, ao falar com um americano, quando tu dás referências de metros, quase todos eles não têm noção da distância a que te referes. Eles usam pés, feet ou foot como referência, né? Usam, por exemplo, em vez de centímetro, usam polegadas. No caso de líquidos, usam o gallon, que é galão, em vez do litro. Então, as conversas com eles são sempre muito difíceis. Tu dizes a um americano 1 litro de água, ele meio que não tem ideia da quantidade ou volume de água que tem. O outro tem a ver também com o peso, né? Quando nós usamos quilogramas, gramas para comunidade de massa ou peso, os americanos usam a libra, pound. Então, é uma experiência diferente, é uma experiência que leva tempo a nos adaptarmos, mas é o que acontece quando se vive nos Estados Unidos. Há essa conversão que precisa de ser feita, né? E que para quem vem do sistema métrico às vezes acaba por ser meio complicado. E digo o reverso, para eles é o mesmo, eles só conhecem o sistema imperial e quando falamos em quilogramas, quando falamos em litro, metro, muitos dos americanos quase que não têm ideia do que se fala. Então fica aí a tarefa de veres a equivalência, né? 1 metro em pés, quanto equivale, uma polegada em centímetros, quanto equivale, e depois 1 quilo em libras, quanto equivale. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo a resposta, mas queria que fizesses essa tarefa de casa sem antes olhar para a resposta. Então esta é a primeira curiosidade. A segunda tem a ver com o fato dos americanos falarem do seu salário de forma diferente, pelo menos de como nós angolanos falamos. Nós, em Angola, dissemos que eu ganho X por mês. Os americanos não falam de salário mensal, eles falam de salário anual. Eles dizem eu ganho 100, 150 mil dólares por ano. É a forma como eles descrevem o salário. Mesmo quando aplicas para um trabalho, para um emprego, diz qual é o salário anual que esperas. Então é uma forma diferente, e eu acho que é uma forma assim mais avançada, que tu estás a olhar long term, em vez daquela visão que nós temos de que o salário é para este mês, só para um mês. Eles falam do salário, mas é numa perspectiva anual. A terceira curiosidade sobre os americanos é que, no que toca a imobiliário, ao falar com um americano sobre uma casa, eu digo, na nossa experiência em Angola, eu quando digo uma casa de 4, 5 quartos, as pessoas têm noção de que é uma casa grande. Mas para os americanos isso não é, não é lá um grande fator para indicar o tamanho da casa. Eles usam o fator área. Quando se fala de uma casa, de um apartamento, eles falam de área. Geralmente é square foot, square feet, no plural, né? Square feet, que é a área ao quadrado da casa, né? Então, casas de 1500 ou 1500 square feet, acaba por ser uma casa com tamanho médio, né? Tudo acima disso dá-te exatamente a ideia de que é uma casa grande. Então eles
quando falam de casa, não falam de casas com. Olha, a minha casa tem 3 quartos, tem 4 quartos, 5 quartos. Falam disso também: two bedroom apartment, four bedroom, e por aí. Eles falam disto, mas é muito mais comum ver os americanos a falar a área da casa e a partir daí eles deduzirem, fazerem a dedução de se a casa é grande ou não. Então essas foram as 3 curiosidades sobre os americanos. E eu depois queria falar de 2 tecnologias, né? E eu vou falar agora da primeira porque tive agora uma situação que me deixou meio triste. Triste não, é sempre frustrante quando vou para o supermercado e quando compro fruta, e esse é o caso mais comum para mim. Na hora em que chego ao caixa, muitas vezes eu chego e naquela condição em que não pesei a fruta, não saí lá com aquele papel a indicar o preço por causa da quantidade da fruta que eu estava a levar. E às vezes sou obrigado a sair da fila, voltar a pesar e vir para a fila. E eu parei e vi que eu já tive essa experiência nos Estados Unidos e que não foi preciso ter de voltar. O que eles têm é o sistema lá, digo, a área, o balcão em que recebem os clientes. Eles têm uma balança já embutida no balcão. Então, ao colocar a fruta, ao colocar seja o que for, existe já o código daquele produto. Então, tens a relação, o produto tem este código e o peso é este, porque tem a balança embutida, automaticamente gera-te o preço. Então, é uma tecnologia básica e eu já fui para lojas muito pequenas onde eles acabam por criar um sistema diferente onde colocam uma senha, um código para o produto, vamos dizer 1 quilo de caju. Caju tem, ele diz o caju, o código para o caju é este. Quando tu chegas na balança, metes lá o quilo de caju que estás a comprar, ele pede o código, faz a relação código e peso e gera automaticamente o preço. Então, ao saíres dali, vais ao caixa, vais já com preço. Falo disso porque notei e aconteceu ontem, né, eu estava no supermercado a tentar comprar um produto, parece que eles tinham a máquina variada, ah, e as pessoas estavam ali a fazer fila esperando por alguém. Né? É tempo que se perde, as pessoas têm mais por que fazer e a experiência de estar no supermercado não é das melhores. Então eu vejo que a tecnologia aí disponível que é para se mudar esse cenário, né? Mudar este quadro. E é algo simples. Então a minha chamada de atenção vai para os donos de supermercados, pequenas superfícies, que existem formas de dar uma experiência melhor aos clientes, de automatizar os processos. E a outra é algo que eu não sei se muitos com certeza que já viram, tem a ver com os ATMs, né? O famoso multicaixa. Nos Estados Unidos existe multicaixa até para pessoa aí com a própria viatura. O nível existem muitos multicaixas que estão situados no, cria-se na verdade uma estrutura para que tu possas ir com a tua viatura aí de motorizada e estás ali no ATM e retiras o valor, fazes o que tens que fazer e vais para a tua vida. Algo muito simples, né? E a maioria dos bancos nos Estados Unidos, os seus ATMs permitem não só retirar valores, mas permitem fazer depósitos também. Tá, é algo que lá é o mais comum que existe. Tu queres fazer um depósito no mesmo multicaixa onde retiras o valor, é o mesmo multicaixa onde podes fazer o depósito. Então, aí falei 2 tecnologias que eu acho serem básicas, mas que podem ser. E acredito que a seu tempo vão chegar a Angola, né? E vão, na verdade, melhorar aquilo que é a experiência dos clientes no uso desses serviços.
E agora é o terceiro ponto, onde eu queria partilhar com todos vocês aquilo que é o maior ensinamento que eu ganhei no MIT. Chama-se System Thinking. E traduzindo isso em português, estamos a falar de pensamento sistêmico. É pensar numa situação ou num produto como sendo um sistema, como sendo um conjunto de elementos que estão relacionados. E eu vou dar um exemplo muito simples. Não estou a fazer publicidade, mas ao partilhar com todos vocês esta, vou dizer, garrafa d'água. Acho que é o conceito que nós temos, né? A olhar para esse objeto que está na minha mão, as pessoas vão imediatamente dizer, olha, é uma garrafa d'água. Mas se pararmos para olhar isso com atenção, quando se usa o pensamento sistêmico, o system thinking, nós somos obrigados a olhar para o produto, para a situação. O primeiro passo é identificar cada um dos elementos. Então, nós temos um cilindro aqui de plástico, né, que tem uma base que também é de plástico. Tem um círculo aqui que compõe a rolha. Tem a sua volta também a formar um cilindro este elemento aqui em papel, que acaba por ter uma função, né? Mostra a marca do produto e dá informação adicional sobre o mesmo. E dentro deste cilindro temos então o líquido que é a água. Todos eles estão relacionados e vamos fazer uma análise. Se essa água tivesse, no caso, se a garrafa tivesse a deixar vazar água, nós teríamos de parar e tentar identificar, né? É na tampa, é a própria garrafa em si, é o fundo da garrafa. Ao fazer isso, é a melhor forma na verdade, se houver algum problema, é a melhor forma de identificá-lo e fica muito mais fácil resolver, né? Tu percebes que é na rolha, então já não mantens a garrafa inclinada. Então, de forma simples, o ponto que eu queria esclarecer é que essa forma de ver os problemas ou ver as situações e produtos é aquela que é usada em engenharia, né? E acaba por dar os melhores resultados. E quem deve usar, quem pode usar, quem se pode beneficiar do pensamento sistêmico, quem pode beneficiar do system thinking. Há um professor no MIT, chama-se professor Ed Crowley, e ele diz que todas as pessoas que estão deste lado da vida podem e devem usar o system thinking. Do outro lado da vida estão as pessoas que estão mortas, né? Quem já morreu é que não pode usar. Mas todo mundo pode usar o system thinking no seu dia a dia, para todas aquelas situações, planear a viagem, a tua ida ao trabalho. Acabas por fazer uma série de coisas, né, que no fim do dia estão todas interligadas e desempenham uma função. A função desta garrafa é de armazenar água para consumo. Esse é outro detalhe que se aprende quando se fala do pensamento sistêmico, né? Precisa-se falar da forma e da função. Então, em termos de forma, estamos a falar aqui no cilindro, né, que é a forma mais aproximada a essa garrafa, e a função dele é armazenar líquidos. Então, esse é o primeiro exemplo, e acho que é daqueles exemplos mais claros que nos podem ajudar a perceber o que é o pensamento sistêmico ou system thinking. O segundo exemplo que eu vou trazer hoje é esta caneta que está aqui nas minhas mãos. Quem vê diz, é lapiseira, né? É caneta, e logo pensa, é um objeto que pode ser usado que é para transferir para o papel aquilo que a pessoa tem na sua mente, né? Então, as pessoas pensam imediatamente na função, que é aquilo que esse objeto faz. Quando usamos o pensamento sistêmico, nós olhamos para esse objeto e vamos dizer, ok, ele tem a forma cilíndrica, né?
ok? Tem uma tampa, tem um cilindro, dentro dele tem um outro cilindro mais fino que tem tinta no seu interior. E isso é assim a descrição mais simples, né? Ou mais abstrata, sem entrar em muitos detalhes, que eu faço de uma lapiseira. O que acontece quando eu uso essa forma de análise? A lapiseira, amanhã, se não tiver a escrever, eu sei que, olha, o tubo de tinta tá ali dentro, eu consigo perceber o que é que pode influenciar para o fato dela estar a funcionar ou não. Então, é uma forma de pensamento em engenharia que nos ajuda, na verdade, a gerir os sistemas. E digo sistemas complexos. Hoje, os sistemas são cada vez mais complexos. Há cada vez mais elementos dentro de um sistema. Eu falo, por exemplo, hoje por hoje, quando falamos de um telefone, no telefone nós temos câmera para vídeo, temos microfone para falarmos, temos altifalantes que é para ouvir, e a lista daquilo que temos hoje no telefone, de elementos que temos no telefone, é muito, muito grande, que ultrapassa a nossa capacidade de interpretação, né? Daí dizermos que é um sistema complexo, porque existem muitos elementos que meio que passam da nossa capacidade humana em termos de controle dos mesmos. Então, o pensamento sistêmico entra aí, que nos ajuda sempre a quebrar essa complexidade que existe, né? Nos permite ver esses produtos complexos em compartimentos pequenos, né? Que permitem com que o nosso cérebro possa digerir. Um último exemplo de pensamento sistêmico é aqui esse hourglass, né? Que para muitos podem dizer que é um relógio, né? Eu nem consigo nesse momento traduzir de português para inglês, mas se tivesse que fazer uma análise disso como um sistema, nós temos duas, em termos de forma, quase que duas esferas, né? Estão interligadas, e dentro dela temos areia, e a função é controlar o tempo. Então, na verdade, quase tudo ao nosso redor são sistemas. O mais difícil é ver algo que não é um sistema. Então, para não ser sistema, acaba por ser, por norma, objetos ou produtos homogéneos, né? É um único elemento. Estamos aqui a pensar, areia é um monte de areia. Tens um monte de areia ali, é mesmo só areia. Os grãos têm aquele contato entre si, mas não desempenham nenhuma função, né? E uma das lições que eu aprendi no MIT é que, do momento em que tu aprendes o que é um sistema, agora fica muito difícil. A tarefa mais difícil que tens é ver o que é que não é um sistema. Tá? Então, de forma resumida, começamos hoje a falar de 3 curiosidades sobre os americanos. Depois falamos de 2 tecnologias que são muito comuns nos Estados Unidos, mas que num breve futuro poderão chegar a Angola. E por último, partilhei com todos vocês aquilo que é o maior aprendizado do MIT, né? Que é o System Thinking, que é o pensamento sistêmico. O que eu peço a vocês é que investiguem mais sobre System Thinking e que passem a usá-lo no dia a dia. É uma ferramenta poderosa. Ela é usada em áreas como a área da saúde, aviação, indústria mineira. Eu, se tiver que aqui listar aqui as áreas de aplicação do System Thinking, eu diria, olha, todas as áreas da vida, porque no fim do dia nós estamos circundados por sistemas. Uns são óbvios, são claros, estão aí, e outros nem por isso, mas é
segundo até o professor Ed Crowley, essa é a faculdade cognitiva do século XXI. Então, eu estou aqui a partilhar de modos que todos nós possamos adotar e ver os benefícios daquilo que é o System Thinking. Então, um abraço e até a próxima edição do The Pay It Forward Podcast.